Meu Deus, aqui neste lugar, usa a tua filha, a tua serva como vaso de honra, um instrumento em suas mãos. Meu Pai amado, nós cremos que o Senhor já preparou, Jesus, o melhor para os nossos corações. Fala conosco, meu Pai, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo, meu Deus amado, que o Senhor, meu Pai, já ordenou através, meu Pai, da tua filha, da tua serva. Usa ela, meu Pai, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com palmas. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, que alegria poder estar aqui nessa noite, podendo congregar com esta igreja, com este povo abençoado, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Adriana, que nos fez o convite. Que o Senhor venha ser forte e poderoso cada dia mais na sua vida, sua casa, sua família. As irmãs do círculo de oração, aos pastores líderes dessa igreja, os membros, os visitantes, todos que se fazem presentes, irmãos. Que a mão do Senhor lhes fortaleça, que a mão do Senhor lhes dê graça para continuar essa jornada. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe. Meu nome é Leila, para quem não me conhece. É a segunda vez que eu venho nesse ministério. Não me lembro, não me recordo agora a data que eu vim da outra vez, mas é a segunda vez, né? Congrego na Assembleia de Deus Missões ali em Campo Grande. Vim na companhia das minhas irmãs, né? Aleluia, ali da Igreja Pentecostal também, a Única Esperança, a irmã Fernanda, a irmã Diocele e as demais que estiveram já louvando aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. O meu pedido ao Senhor agora é que Ele te dê alegria, te dê força, te dê graça, para que você possa suportar mais um pouquinho da leitura da palavra, um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nesta noite. Aleluia, Jesus. Que essa atmosfera que já está sobre esse lugar, da presença de Deus, possa te envolver ainda mais. Porque, irmãos, quando tudo aquilo que a gente está sentindo passa muito rápido, isso é emocional. Mas quando permanece é porque de verdade a gente está dando lugar, é porque o coração está tendo espaço e dando abertura para a presença do Espírito Santo do Senhor. E se porventura há alguém aqui emocionado, aleluia, que você pela razão possa entender, compreender e oferecer esse culto como um sacrifício racional ao Senhor. Porque nós viemos aqui por causa dEle. É por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Capítulo 9, verso 6 do livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra de Deus: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. E o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Aleluia. Quero ler de novo com os irmãos. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. O governo estará sobre seu ombro e seu nome será chamado, toda a igreja, Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te engrandecemos aqui nesta noite porque Tu és Deus. Nós te louvamos aqui nesta noite porque é o Senhor que torna possível aquilo que é impossível diante de nós, ó Pai. Nós te engrandecemos porque o Senhor já cortou cadeias aqui nesta noite, porque o Senhor já quebrou muralhas, porque o Senhor já colocou por terra os impedimentos, Senhor.
Senhor. Toda legalidade maligna, Senhor, já não tem mais poder. Todo principado que queria ganhar mente nesta noite já não poderá mais. Todo principado que queria ganhar território já não poderá mais. Porque aqui é um povo que clama pelo teu nome. Aqui é um povo que clama pela tua presença. Aqui é um povo que busca a tua face, Senhor. E como Josafá um dia orou, Senhor meu Pai, nós oramos nesta noite diante de ti. Pai, nós não mais sabemos o que fazer. Já não sabemos mais porque perdemos o controle. Já não temos mais o governo, Senhor. Já não sabemos como mais proceder. Mas tu és aquele que pode. Tu és aquele que tem o governo. Tu és aquele que não perde controle. Tu és aquele que não perde a visão. Tu és aquele que não perde batalha. Tu és aquele que é general, é capitão, é varão de guerra, é Senhor dos exércitos. Pai querido, Deus bondoso, Deus de maravilha e Rei da glória. Aqui, meu Pai, nesta noite, Senhor, representado pela pessoa do teu Espírito Santo, Senhor, como o Senhor enviou Micaías, Senhor, para profetizar sobre Josafá. Nessa peleja vocês não terão que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Olhai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Em nome de Jesus, Senhor, que haja verdadeira adoração nessa noite, que haja um verdadeiro mover das tuas mãos, que haja um verdadeiro mover do teu Espírito Santo. Tenha liberdade para curar nesta noite, tenha liberdade para batizar com teu Espírito Santo. Abre o céu nesta noite, derrama os dons do Espírito Santo. Pai, derrama o dom da revelação, derrama a profecia, derrama o dom da cura, dá o dom da palavra, dá, Senhor meu Pai, um espírito adorador nessa noite. Cura aquele que está enfermo na alma, aquele que está enfermo na carne, aquele que está desanimado, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, porquanto diz a tua palavra: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todos. O Senhor livra de todos. O Senhor livra de todos. Livra teu povo da aflição. Livra teu povo, Senhor, do jugo, do fardo pesado. Porque a unção, o poder, a glória do Senhor despedaça todo jugo nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Abençoa a liderança desta casa. Abençoa, meu Pai, com direção. Abençoa, Senhor, com governo. Abençoa, meu Pai, com graça. Abençoa, Senhor, com a palavra, com a presença. Senhor, que haja multiplicação aqui neste lugar. Senhor, renova nossa vida nessa noite. Oh, meu Deus e meu Pai, porque o sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Senhor, vai dissipando toda dúvida, todo cansaço físico e espiritual, Senhor. Vai dissipando agora toda distração do inferno, porque há uma semente a ser semeada nessa noite, e ave de rapina não terá poder de arrebatar, porque teu povo vai dar fruto. Vai dar fruto. Vai dar fruto. Vai dar fruto, Senhor, porque é para a tua glória. É para a tua glória, Senhor. Glorifica o teu nome nessa noite. Exalta o teu nome, Senhor. De nada serve o nosso nome se a tua presença não estiver. De nada serve a nossa voz se o teu poder não manifestar. De nada servirá a nossa aparência, Senhor. De nada servirá, Senhor, a nossa, meu Pai, o nosso reconhecimento terreno, a nossa patente. Nada vale, Senhor. Nada disso vale se a tua presença não for adiante de nós. Toma governo nesta noite, Pai. Toma governo nesta noite, porque não é mais uma noite, não é mais um culto, não é mais uma pregação, não é mais um louvor. É a pregação, é a palavra, é o culto que nós te oferecemos nesta noite. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor.
Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Como cheiro suave, como incenso, Pai, que chega de forma agradável às tuas narinas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê assim, toma assento e diz amém. Diz graças a Deus. Aleluia. Não deixa a distração roubar o seu momento com Deus. Não deixa os problemas e as preocupações roubarem o seu momento com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora de mãos vazias. Tudo que nós apresentamos diante do Senhor é registrado, irmão. Tem o livro da vida que é registrado o nosso nome para a vida eterna. Mas tem também o livro das obras, onde é registrado as obras que fazemos para Ele. Alguns podem não dar muita importância para as obras. Alguns vão dizer, mas Leila, o que me importa é ser salvo. E glória a Deus, aleluia, que de nada vale ter obra sem ter salvação. Mas que coisa maravilhosa, como disse Paulo na epístola aos Romanos, no capítulo 8, quando ele vai dizer assim: todos nós quem? Igreja, haveremos de nos apresentar diante do tribunal de Cristo, para darmos contas das nossas obras diante dele. E as obras de palha, de pedra, de feno, de tudo que é matéria, vai ser queimado e lançado fora. Mas aquela que tiver valor será purificada. Passará pelo fogo, mas não será destruída. Passará pelo fogo e sairá brilhando. Passará pelo fogo. Sabe o que isso quer dizer? É que quando você vem pregar, quando você vem para um culto como esse, você não vem para bater um ponto, você não vem para mostrar para o fulano que veio. Você veio para adorar, para glorificar, para apresentar, para colocar diante dele. Porque o que vale não é o movimento que eu faço, o que vale é a intenção a qual eu ofereço, o que vale é a intenção pelo que você adora, o que vale é a intenção porque você veio nessa noite. Aí ele vai dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Aleluia. E ele vai te dar o quê? Um galardão. Algumas pessoas lá, e quero acreditar que nenhuma dos que estão aqui vai ter esse sentimento, mas algumas que vão chegar lá e vão receber só a salvação e não vão receber o galardão, vai dizer: puxa, eu devia ter feito obras. Algumas pessoas vão chegar lá salvas e tiveram uma oportunidade de trabalhar para o Senhor e vão dizer: puxa vida, eu queria ser só um crente de banco, de igreja, um frequentador. Eu não queria fazer obra, eu tinha ministério, mas rejeitei. Me rejeitou ministério, rejeitou liderança, rejeitou tudo que Deus deu. Aleluia, mas Deus não rejeitou, porque ele foi salvo. Mas ele vai dizer: eu devia ter feito, para receber uma coroa, receber uma pedrinha. Aleluia. Porque, irmão, você acha que hierarquia só tem aqui na terra? Não. Lá também tem uma hierarquia. Lá também tem os príncipes. Não é em vão que Deus vai criar os anjos, arcanjos, serafins. Cada um, aleluia, tem a sua função. Cada um tem o seu trabalho. E cada um respeita a posição de cada um deles. Então, antes de você rejeitar qualquer coisa que Deus lhe oferecer a fazer, não se esquece que se Ele está te oferecendo é porque Ele quer te recompensar, não só nessa vida, mas principalmente lá na eternidade. O teu pastorado não é em vão. O teu canto não é em vão. A família que Deus te deu não é em vão. O teu ministério de oração, sabe quando Deus move, você vai lá, levanta e ora por fulano, ministra a cura e você fala: quem sou eu? Você é você, mas o que está te mandando é Deus e Ele pode fazer. Aleluia. Eu sou a Leila e sem Ele nada posso fazer, mas se Ele mandar, quem sou eu para questionar o que Ele está mandando? Aleluia. Não importa para mim se você esqueça o meu nome, desde que você não esqueça do nome dEle. Aleluia.
A Bíblia vai falar acerca de uma profecia de quase 740 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Aleluia. Jesus era um nome muito comum naquela época. Só que Jesus foi chamado de Cristo justamente por causa da profecia, por causa do chamado, por causa da cristocentria, do divino. Aleluia. Acerca daquilo que havia sido escrito acerca dele. E o Isaías vai dizer aqui que seria nos dado, né, futuramente, no tempo dele aqui, na época, ele dizendo, e nos será dado, aleluia, a Jesus um menino, e sobre ele estará um grande governo, e ele vai ter nome. Alguns questionam o nome de Deus, aleluia, alguns tentam nos tirar do caminho, dizendo, sabia? Eu não sei se você já leu alguns livros, né, que falam da história da igreja e tantos outros livros paralelos, mas alguns dizem que o nome de Deus foi ocultado da Bíblia para que nós não soubéssemos, e isso daí é uma heresia, porque na verdade Deus, ele é tudo aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Deus é provisão, Deus, ele é paz, Deus, ele é Senhor dos exércitos, ele é cura, ele é justiça nossa. Então Deus não tem um nome específico para dizer, Deus chama João, não. Embora nós, quando clamamos ao Senhor, nós dizemos, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Deus tem um D maiúsculo, trazendo sobre ele diferença dos outros deuses que estão com D minúsculo. Aleluia. E há um poder sobre Jesus antes mesmo do seu nascimento, porque antes mesmo do seu nascimento ele já existia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, tomando a forma de homem, vivendo conforme o homem. Há algumas especulações de homens e mulheres dentro da igreja que dizem que quando Jesus queria operar, ele usava a sua parte divina e operava os milagres, e quando ele, aleluia, andava com todo mundo, era a sua forma natural. Não, irmão, Jesus andou 100% homem sobre a terra. Seria injusto Jesus ser meio Deus, semideus em cima da terra, e exigir que nós, aleluia, viéssemos fazer tudo aquilo que ele fez. Porque ele disse, vocês vão fazer obras maiores do que essas que vocês estão vendo. Seria muito injusto ele utilizar a sua divindade, sendo como um homem visivelmente visto, e operar curas, ressurreições, libertação, aleluia, e tantas coisas. E ele exigia isso da gente, seria injusto. Mas Jesus teve que se utilizar da fé. Assim como eu e você, que quem sabe, há corações aqui que estão angustiados, aflitos, preocupados, porque tem um problema maior do que o mundo para resolver. Mas a tua fé te trouxe aqui, dizendo, eu vou lá porque eu quero ouvir uma palavra. Alguns vão dizer, eu vou lá adorar o Senhor. Alguns vão dizer assim, eu vou fazer como Jó. Deus deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome dele, eu vou lá adorar. Alguns podem ter entrado aqui dizendo, eu vou lá para receber. Em contrapartida, outros entraram aqui, eu vou lá para oferecer. Tanto um quanto o outro há um propósito. Tanto um quanto o outro, Deus está conservando e vendo, enxergando e ouvindo, não só suas orações verbais, mas aquelas que ficam na mente. Não somente vendo os seus movimentos, a sua gesticulação, mas discernindo a intenção do seu coração. E a Bíblia diz que o Senhor, ele sonda os corações e prova os rins, irmão. E como é dolorido os teus rins provados. Dói, como a cantora estava cantando aqui. Dói. Porque eu costumo dizer, irmão, que a gente se serve de Deus. E eu digo isso em quase todas as igrejas onde eu vou ministrar. E eu digo, se der a oportunidade para todo mundo contar um testemunho, todo mundo tem um testemunho para contar. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus restaurou o casamento, Deus me tirou da mesa da cirurgia da morte, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou das... E por aí vai. São imensos, inúmeros os milagres que nós temos para contar.
nós podemos dizer que nós nos servimos de Deus diariamente. Nós nos servimos de Deus a cada milésimo de segundo. Disse o meu filho mais novo: mamãe, o que a senhora faz quando a senhora abre os seus olhos de manhã quando acorda? Eu falo: eu percebo que acordei e entendo que o Senhor me deu mais uma oportunidade de vida. Porque muitos dormem e não acordam. E o que é isso? Mais um milagre. E se você acordar e tiver um dia tribulado, onde leões rugiram para você, onde a fornalha foi acesa 7 vezes mais e você foi jogado lá dentro, você pode chegar no final do dia e ir para o culto e dizer: eu tenho um milagre para contar. Meu filho ainda não foi liberto, meu marido ainda não foi transformado, a minha esposa ainda não foi liberta, mas eu tenho hoje um milagre para contar, porque eu me sirvo de Deus todos os dias. Mas Deus tem se servido de nós? Ele tem se servido de você? A cantora cantou aqui um trechinho: eis-me aqui, estou disponível. Não é o caso dela, porque ela contou aqui um pouquinho do seu testemunho e deu para ver que é dolorido. E antes dela, cadê ela? Antes dela começar a cantar o testemunho, Deus disse para mim ali: diga para ela que eu não somente sustento ela, mas também sustento a casa dela. Bem-aventurado o homem e a mulher quando é provado, porque depois de aprovado receberá a coroa que o Senhor tem reservado. Não tenha medo, porque Ele vai adiante de você. Ele permitiu a ausência de pão, Ele permitiu a ausência de recurso, para você entender que Ele é o teu recurso, que na ausência de recurso você não morreu, que na ausência daquilo que você julgava necessário, você não parou. Por quê? Porque a obra que Ele começou, Ele é fiel e poderoso para concluir. Na tua casa tem profeta, na tua casa tem levita, na tua casa tem sacerdote. Então levanta e continua adorando, porque Ele vai soprar o teu nome na terra. Quando você se serve de Deus, você conta milagre, mas quando Ele serve de você, Ele vai dizer: observaste meu servo, como é justo, fiel, íntegro, temente, desviado do mal. Servir-se de Deus é fácil, mas quando Ele exige se servir de nós, é renúncia, é deixar a família em casa e atravessar BRs, estradas, estados, cidades, lugares onde você nem sabe se vai ser compensado pelo homem, mas entendendo que você está trabalhando para aquele que diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58: sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, sabendo que o teu serviço, sabendo que a tua obra no Senhor não é em vão. O homem pode não te enxergar, o homem pode não te reconhecer, o homem pode não te dar valor, mas se é Ele que te chamou, não importa se alguém conhece o teu nome, importa que no céu você é conhecido. Não importa quem te estende a mão ou quem encolhe a mão, enquanto a dele estiver estendida, aleluia, você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que Jesus nasce de uma mulher, Maria, que se deixa o Senhor se servir dela. Ela não questiona dizendo: mas como, e agora, como que vai ser? Eu não posso gerar, nem me casei ainda. Não, ela vai dizer assim: se cumpre em mim a vontade do Senhor. É ela dizendo: não me importa se vão difamar o meu nome, não me importa se eu vou perder o meu noivo, não importa se a minha família vai me deserdar, não importa se eu vou ficar sem casa, sem comida, ou se eu vou para a beira da rua mendigar. Importa é que o Senhor cumpra em mim aquilo que o Senhor quer cumprir. Não importa quantas perdas eu terei, desde que o Senhor ganhe o meu serviço,
Desde que o Senhor me tenha por inteiro. Desde que o Senhor possa contar comigo. Deus pode contar contigo? Ele não precisa, irmão, contar comigo. Deus não precisava contar comigo para ministrar uma palavra nessa noite. Mas eu precisava que Ele contasse comigo. Ele não precisava. Sabe por quê? Porque tem pregadores melhores do que eu. Sempre vai ter gente melhor do que a gente. Seja para liderar uma casa, seja para no trabalho, seja no curso, na faculdade, na igreja. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Você pode dizer assim: mas Leila, eu sou pastor da igreja tal, eu sou missionário de tal, e o trabalho é tão árduo. Eu quero te dizer, há gente que faça melhor do que você. Há gente que pastoreia melhor que você, que faz missão melhor do que você, que cuida da casa melhor do que você cuida da tua, que faz tudo o que você faz muito melhor. Faz. Mas é Deus dizendo: ainda que tem outros que façam melhores, ainda que tem outros que se sobressaiam acerca daquilo que você tem, eu ainda conto contigo. Eu conto com o teu serviço, eu conto com a tua vida, eu conto com o teu ministério, eu conto com o teu fôlego, eu conto com a tua voz, eu conto com a tua vida. Você não é o melhor, mas eu conto contigo. A Bíblia diz que Jesus nasce e há uma grande perseguição. Herodes quer matar todas as crianças, menino de 2 anos para baixo. Para quê? Porque Herodes teme perder o seu reino, o seu trono, o seu governo. Todo principado que tem medo, que começa a enxergar que está perdendo o governo na tua casa, ele vai se levantar em oposição. Toda potestade que quer ganhar território geográfico, quando ele vê que ele está perdendo o território, ele vai se levantar em oposição, irmãos. É por isso que a vida do crente, ela é uma constante batalha. Você vence uma hoje, toma os despojos da guerra e você começa a enfrentar outra. Por quê? Porque Satanás não aceita perder. E ele vai lutar incessantemente. A gente dorme, a gente come, a gente levanta, a gente trabalha, cuida de casa. Mas Satanás não, trabalha dia e noite para nos destruir. A gente pensa em outras coisas, mas Satanás pensa o tempo todo: vou destruí-la, vou destruí-la, vou destruí-lo. Satanás tentou destruir. Satanás não sabia quem era Jesus e de que ventre ele estaria nascendo. Satanás não tinha esse poder de saber quem era o Cristo. Ele sabia que o Cristo ia nascer. Já havia sido profetizado 740 anos antes. Herodes tem medo de perder o trono e manda matar tantas crianças, e muitos inocentes morreram. Irmão, houve um grande massacre de criança naquela época. E era plano de Deus, porque todas as vidas são do Senhor. Leila, mas Deus é muito mal. Por que Ele mata as criancinhas? Deus não mata a criancinha não, irmão. Tudo é para a glória de Deus. Leila, tanta gente boa, por que Deus deixa? São escolhas. O povo de Deus escolheu, irmão, viver isso. Esse massacre. Você acha que é culpa de Deus ter que sacrificar crianças? Você acha que é culpa de Deus ter que enviar Jesus do alto céu e transformá-lo em homem? Você acha que é culpa de Deus? É culpa do homem que pecou. É consequência do pecado. Você pode jogar a culpa toda em cima de Adão, dizendo: mas quem mandou Adão pecar? Pois é, irmão, nós somos descendência de Adão. Não estávamos lá quando ele pecou, mas nós também não estávamos lá quando Jesus foi o sacrifício. Então a conta paga. Mas Deus preservou Jesus. E a gente conhece a história. Maria teve Jesus no estábulo, preservou ele por muito tempo, aleluia, até que passou-se aquele momento de furor e Herodes achou que o seu trono estava, aleluia, Jesus sem nenhuma ameaça. Jesus vai crescendo, com 12 anos está lá no templo, sendo ouvido por fariseus, por doutores, experimentado no trabalho. Deus não tem parte com preguiçoso, irmão. Até Jesus trabalhou. Não adianta, irmão. Eu vou ser bem sincera com os meus irmãos. Eu sempre protelei com o Senhor ser dependente da obra de Deus. Sempre disse: Senhor, quero fazer a tua obra, mas não quero ser dependente.
Quero ter o meu trabalho, quero trabalhar para o Senhor, quero ter meu trabalho, quero trabalhar para o Senhor. Só que tem alguns que dizem: vou sentar e esperar Deus fazer a obra. Deus não vai fazer nunca. Ah, fulano vai me chamar para pregar, para cantar, e vai ser o meu salário. Querido, se você não aprender a fazer tudo aquilo que vier à tua mão, o que é que você pode oferecer para Deus? Aleluia. Não existe, irmão, pacto com Deus quando nós não nos dispusermos a oferecer alguma coisa para o Senhor. Bem que sei eu que Deus levanta muita gente para viver do ministério. Bem que sei eu que Deus levanta gente para viver, né, esse, aleluia, Jesus, de forma itinerante. Um dia está aqui, outro está lá, e Deus vai sustentando. Mas outros não, irmão. Outros vão se formar, vão ter que trabalhar e cumprir ministério. Vai ter que fazer alguma coisa. E não é porque aquele que vive da obra não faça nada. Ele estuda, ele trabalha, ele ora. Tem um pastor conhecido meu, muito amigo. Ele disse assim: Leila, eu sempre trabalhei, mas houve uma época na minha vida em que o Senhor, eu dirigia uma igreja e era sede de Campo Grande. E eu não dava conta, porque eu tinha que dirigir os 3 turnos. Até que o Senhor disse: eu vou te assalariar na igreja. E ele foi assalariado na igreja. E ele dizia: eu serei digno do meu trabalho. Ele chegava às 6 horas na igreja. Mesmo que não fosse ele para pregar, ele orava, lia a palavra, examinava a escritura, fazia o que tinha que fazer na igreja. E ele encerrava o expediente, ia para casa, atendia a família e voltava à noite e cumpria o seu expediente. Porque ele dizia: Leila, eu não vou ficar, aleluia, vivendo das ofertas daquelas irmãzinhas que às vezes é a oferta da viúva, às vezes é tudo que elas têm, e eu vou ficar aqui sentado criando barriga. Não, eu vou trabalhar enquanto elas ofertam, enquanto elas abençoam a minha vida. Eu vou orar, eu vou tocar o céu, eu vou jejuar, eu vou entrar na batalha, eu vou aprender a palavra, eu vou pregar a palavra, eu vou ensinar a palavra, eu vou fazer para Deus o meu serviço. E Deus o honrou muito. Hoje ele é um empresário. Deus tirou ele daquilo, ele ainda apacenta, ainda cuida, mas hoje ele é um empresário. Deus provou, ele levantou a sua empresa, porque o Senhor o prosperou. Hoje ele trabalha para si, tem seus funcionários e ainda atende a igreja. O importante de tudo isso é a gente discernir o que Deus está fazendo em nossa vida. Porque tem muita gente vivendo um reboliço e está achando que é Satanás. E muitas vezes é Deus que está fazendo um reboliço. Para quê? Para que você entenda que é necessário ficar na dependência dele o tempo todo, mesmo que você tenha um trabalho ou não. Porque mesmo que ele tenha aberto a porta para você, mesmo que você saia de manhã e vai trabalhar, se ele fechar a porta, o salário não cai na tua conta. Se ele fechar a porta, a provisão não chega. E a Bíblia diz que o obreiro, ele é digno do seu salário. Seja na empresa que você trabalha, ou seja na igreja que você trabalha. Jesus prestava serviço para a sua família e também no reino de Deus. A Bíblia diz que ele chega à idade de 30 anos. E há um homem chamado João, que sobrenome não é Batista, ou chamava João o Batista porque ele batizava. A gente conhece bem a história. Ele viveu no deserto por um tempo, comendo mel silvestre e gafanhotos, se alimentando disso e pregando a palavra, porque ele foi expulso de dentro da cidade e não podia mais pregar lá dentro. Só que quando ele estava no deserto, o povo ia até ele. Sabe o que é isso? Quando Deus tem um chamado e tem uma obra na sua vida, aleluia, você pode ir para qualquer canto. Alguém pode fechar a porta para você. Alguém pode dizer: aqui você nunca mais entra. Alguém pode dizer: daqui você não tira um centavo. Mas para onde você for, o recurso vai atrás, a bênção vai atrás, as almas vão atrás. Porque a palavra de Deus vai dizer: não é você que vai correr atrás das bênçãos, mas elas é que vão te alcançar. Tentaram calar a voz de João, mas o povo ia até João. E ele foi lá no Jordão e batizava. E lá está João batizando. E vem um
não é como qualquer outro, porque todos ele olha assim, ó, ei, raça de víbora, quem vos ensinou a temer a ira futura? E João pegava aquelas víboras e batizava. Ser humano, por que víbora, Leila? Porque víbora sabe nadar na água, irmão. Ele se sai bem. Você já viu cobra nadando? Nada bem. Mas não deixa de ser cobra. Não deixa de ter veneno. Não deixa de ser mortífero. Então nem todos que estavam sendo batizados ali eram cordeiros. Eram ovelhas. Alguns eram batizados e eram víboras. Não é à toa que João está dizendo, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João dizendo, vocês estão achando que esse batismo aqui vai livrar vocês da ira futura? Vocês estão descendo as águas batismais, mas Deus conhece o coração duro e maligno de vocês. É João dizendo, não adianta ter patente, não adianta dizer que conhece, que clama esse Jesus, não adianta dizer que crê no Messias, não adianta dizer que agora se converteu, porque Deus conhece o coração. Quando de repente João está lá batizando as víboras, ele se levanta e ele tem um sinal de Deus. Ele mesmo vai dizer, e eu vi como uma pomba que descia sobre ele. Era o sinal que João recebeu da parte de Deus para discernir que era o Cristo. Então ele se levanta, ele recebe o sinal de Deus e ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega até João, e Jesus vai dizer assim para ele, assim, ei João, eu vim para ser batizado por ti. João vai dizer, eu não sou digno, é eu que deveria ser batizado por ti, não o Senhor por mim. Aí Jesus vai dizer assim, mas para que a minha palavra, para que a justiça se cumpra, eu vim aqui para ser batizado. Oh, irmão, João não estava batizando uma víbora, João não estava batizando uma serpente, João não estava batizando um coração maligno, João estava batizando o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo. Esse Cordeiro se faz presente aqui nessa noite, na pessoa do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu alto e sublime trono, e à sua direita está Jesus. Mas o Espírito Santo está aqui. E Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus sai dali e Ele inicia o seu ministério. A Bíblia diz que após Ele ser batizado com o Espírito do Senhor por João, Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Nem todo deserto é Satanás, irmão. Aprende a discernir que nem toda prova é Satanás. Tem homens e mulheres de Deus que pregam, que são fiéis ao Senhor em tudo, mas vive uma prova que você não imagina, que se você souber, você se escandaliza dizendo, Deus deve estar tratando. Se você soubesse das provações que algumas mulheres de Deus passam, você diria, Deus não está na vida dela. Você julgaria dizendo que Deus não estaria na vida dele. Só que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Há algumas pessoas aqui que estão no deserto e Deus está dizendo, não é Satanás, não é o diabo, não é potestade nem principado, é o Espírito Santo te levando ao deserto. Para quê, Leila? Para forjar o seu caráter. Porque o que há de vir depois dessa prova, é necessário você ter uma identidade inabalável. É necessário você ter uma estrutura para aguentar aquilo que está por vir. É batalha, Leila. Posso dizer que tem batalha, mas também tem mesa preparada, também tem salvação, tem cura, ministério abundante. Jesus
é tentado pelo diabo, porque o diabo olha para Jesus, ele não sabe que é o Messias. Leila está pregando heresia, vou provar. Satanás se apresenta diante de Jesus, vai dizer: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Satanás viu que Jesus estava com fome. Jesus naquela época era um nome comum. Satanás não sabia que era o Cristo. Se és tu mesmo o Filho de Deus, faz essas pedras transformarem em pão e se alimenta. Jesus vai responder: a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No meio do teu deserto vão vir algumas provisões, aleluia. No íntimo do teu coração você sabe que não deve aceitar. No íntimo do teu coração você sabe que não é de Deus. Mas às vezes você está tão esgotado que você vai dizer: eu vou entrar por essa porta mesmo. E o Senhor está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Deus está dizendo, Leila? Não é uma pequena porta que vai fazer você ter eternidade. Não é um pequeno pão, não é esse namorado que te leva para o pecado, não é essa companhia que te leva para a corrupção, não é essa porta, aleluia, que te leva a te afastar do Senhor, que vai fazer você viver o extraordinário. Então pega a palavra, come a palavra, acredita na palavra, fica na palavra. Leila, mas faz tanto tempo que eu estou sozinha e apareceu alguém, mas não é de Deus. Não deixe, não transforme a pedra em pão, porque ela vai endurecer no teu estômago e vai te matar. Se tu és mesmo filho de Deus, precipita-se do alto a baixo. A palavra de Deus diz: não tentará o Senhor teu Deus. Tem muitos crentes tentando o Senhor, dizendo: eu vou cantar o que eu quero, vou pregar o que eu quero, vou onde eu quero, faço como eu quero. Se eu morrer, morri. Se eu viver, vivi. Não, irmão, sem direção você morre. Não tenta o Senhor, não. Jeremias vai dizer assim, ó: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Sabe o que é misericórdia, irmão? Misericórdia qualquer um de nós podemos ter. Nem todos têm, mas qualquer um de nós podemos ter. É perdoar alguém que nos traiu. Aleluia. É dar uma oportunidade para alguém que nos feriu. É olhar de novo para alguém que apunhalou pelas costas um dia. Qualquer um de nós pode usar de misericórdia. E Jesus está dizendo através de Jeremias, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que Jeremias está dizendo? Todo dia Deus tem misericórdia da gente. Todo dia o Senhor perdoa nossos pecados. No tempo de Jeremias era só misericórdia, não tinha graça. No tempo de Jeremias, Jesus não tinha nascido ainda. No tempo de Isaías, Jesus não tinha nascido ainda. No tempo dos profetas maiores e menores, de Moisés, de Adão, de tudo, de Noé, Jesus não tinha nascido ainda. Tudo era misericórdia. Contava-se com a misericórdia de Deus. Aí Jesus vem e é tentado. Só que após ser tentado e vencer a tentação pela palavra de Deus, entende? Só se vence a tentação pela palavra. Eu sei que tem hora que a gente está sem vontade de orar. Eu sei que tem hora que a gente vai para o quarto, ajoelha e não tem palavra. Eu sei que tem hora que a gente vai, começa a bocejar, se joga no tapete do chão, quando vê cochila, né? Perde o sentido da oração. Eu sei que tem hora que a gente não sabe o que vai falar ou fazer. Mas é se colocar, não sair da palavra. Ninguém aqui é de ferro dizendo: Leila, eu oro 2 horas por dia e o fogo cai. Mentira, me ensina a receita. Porque, irmão, tem dia que eu tento orar 5 minutos e não consigo. Tem dia que eu falo: eu vou fazer uma campanha ao meio-dia. Chego lá, irmão, se não insistir, durmo, cochilo, babo e ronco ainda. Aleluia. Tem dia que não tem oração fervorosa. Tem dia que é só lágrima. Tem dia que nem lágrima do olho sai. Tem dia que é só angústia na alma.
Tem dia que é aquele nó na garganta. Mas não desiste não. Eu sei, Jesus está vendo que está difícil para você. Mas Ele está dizendo assim: ei, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Ele dizendo: eu já venci o seu fracasso, eu já venci o seu desânimo, eu já venci o seu pecado, eu já venci a sua transgressão, eu já venci a sua iniquidade, eu já venci a morte. Eu não vou me demorar muito, fique em paz, não perde a benção agora não. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ser batizado, foi lá e levantou, começou seu ministério. Tinha uma mesa preparada, ele se fartou e saiu de lá e levantou seus discípulos. 3 anos e meio ele discipulou seus talmidins. Discipulou um que o traiu, que o vendeu por 40 moedas de prata. Embora tenha se arrependido depois e jogou as suas moedas no templo, não teve mais salvação para ele, porque ele mesmo se precipitou. A Bíblia vai dizer que Jesus conclui o seu ministério com 33 anos de idade. Lá no capítulo 27 do livro de Mateus, a véspera da Páscoa. E como a cultura, soltava-se um prisioneiro para alegrar o povo, e o outro crucificava. E o povo vai pedir quem? Barrabás. A cruz que estava sendo construída era para Barrabás, um homem de quase 2 metros de altura, a largura. A cruz era para Barrabás. Só que o povo clama pela morte de Jesus. Pôncio Pilatos, não que ele seja um santo, irmão. É Satanás tentando. Irmão, não fica falando que Pilatos era um santo. Pilatos, aleluia, teve um bom coração e queria soltar Jesus. Não, era Satanás que não queria que o sacrifício fosse executado. Era Satanás tentando impedir o sacrifício. Dá um sonho para a mulher de Pilatos: você vai matar esse homem, ele é justo, eu sofri a noite inteira por causa dele. Pilatos tentou impedir a morte de Jesus. Mas não é porque ele era bom não, irmão. Não é porque Pilatos tentou ajudar Jesus. Pilatos foi usado por Satanás tentando impedir o plano de Deus. Tem coisas que o inimigo vai se manifestar, aleluia, para a gente dizer: oh, coitadinho, ele só queria ajudar. Cuidado com as boas intenções, porque por causa de boa intenção, Uzá morreu. Deus desferiu o ventre de Uzá, onde as suas entranhas saíram todas para fora, só porque ele tocou em algo que Deus disse que não era para tocar. Ah, Leila, mas a intenção é boa, mas se não foi conforme o Senhor disse, não faça. Só tentei ajudar, Leila, mas Deus mandou? Não, então não faça. Deus mandou, não toque. A Bíblia diz que Pôncio Pilatos falou assim: ó, eu não vou. Como ele viu que o povo clamava pelo sacrifício de Jesus, ele vai dizer assim: ó, as minhas mãos estão lavadas. E era de costume, era de cultura, tentando limpar a sua culpa. Lavou as mãos diante dos homens, soltou a Barrabás, e agora é Jesus que está diante do povo. Já tinha sido açoitado, e agora ele é levado para o tronco mais uma vez. Uma ferramenta chamada azorrague, que era um pedaço de madeira ou ferro com 14 tiras de couro com pontas de ossos ou ferro. Cada vez que o carrasco lançava aquele azarrogue no corpo de Jesus, abraçava o corpo dele, e aquelas pontas de ossos e ferro arrancavam carne, pele, dilaceravam artérias, veias. A Bíblia diz que Jesus ficou desfigurado de tanto murro que ele levou, tanto açoite. Isaías vai dizer que ele não tinha formosura, ele não tinha beleza, para que alguém viesse desejá-lo. Irmão, Jesus estava num tronco nu para humilhá-lo ainda mais, e o carrasco com força lançava aquela arma sobre ele, que arrancava pedaços dele.
dele. A Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não disse uma palavra, irmão do céu. Qualquer corte no meu dedo eu grito. Uma barata que passa na minha frente, eu grito. E Jesus não moveu, não verbalizou uma palavra. Eu imagino Jesus prendendo a sua respiração. Cada vez que ele, aleluia, Jesus era abraçado, porque a ferramenta era 14 laçada no seu corpo. Era 40 menos 1, 39 chibatada. 200 e poucas, pela quantidade de tiras que tinha no azorrague. Não me lembro a conta, eu fiz lá, mas eu esqueci. 200 e pouco, 300. Açoite. Eu lembro que não aguentava uma cintada do meu pai. E Jesus aguentou quase 300 ou mais, sem dar uma palavra. Aí você está aí dizendo: Jesus não me ama, Jesus me esqueceu, Jesus não restaura meu casamento, Jesus não sopra meu nome, Jesus não abre a porta, Jesus não liberta meu filho, Jesus me esqueceu. Jesus estava recebendo açoite e ele estava vendo o seu rosto. Jesus estava recebendo açoite e ele estava vendo a vida que você nem tinha ainda. Jesus estava sendo sacrificado, massacrado, punido, aleluia, e ele estava enxergando você nascer, você produzir, você gerando, você passando luta, mas também confiando na palavra dele. Jesus viu uma grande obra. Jesus olhou para o projeto de Deus e disse: eu não posso, aleluia, dar cabo nesse projeto, eu não posso colocar a perder esse projeto, eu vou aguentar, porque o projeto, você é de Deus. Você pode dizer: Leila, eu vim das drogas, eu vim da prostituição, eu vim do crime, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode ter passado pelo crime, pode ter passado pelas falas e vielas, mas você é um projeto de Deus. Como se não bastasse ser açoitado, fizeram ele carregar a cruz, que tinha talvez 10 vezes mais o peso de Jesus. Fizeram ele carregar numa via dolorosa sobre seus ombros. E você está achando que a madeira era lapidada, lisinha? Não, irmão, cheio de ferpa, que entrava na sua pele, no seu corpo, nos buracos que tinham no seu corpo. O sangue esvaindo da cabeça aos pés, porque sobre a sua cabeça havia uma coroa com espinhos de quase 14 centímetros. E não colocaram só não, fincaram na cabeça dele. Os espinhos entraram na cabeça de Jesus. E ele vai carregando a cruz, pensando em você, dizendo: é projeto do meu pai. A fulana é projeto do meu pai. A ciclana é projeto do meu pai. Eles vão chorar, mas na minha ressurreição eles vão se alegrar. Eles vão chorar, mas o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir no amanhecer. Eles vão sentir dor, mas a maior dor eu vou levar sobre mim. Levanta um homem chamado Simão, de Cirene, um homem negro, que é colocado, é obrigado a ajudar Jesus a carregar essa cruz. Porque Jesus tomba várias vezes, ele está debilitado, fraco, sem força, seu sangue esvaiu a noite inteira. E esse Simão ajuda ele a carregar. Quando eles chegam no Gólgota, o lugar da caveira, que é o lugar onde eles expunham, um lugar alto, todos os irmãos já viram alguma ilustração, para que todos que passassem pelas ruas vissem os crucificados lá de cima. Fizeram levar lá em cima, chegou lá em cima, pegaram os pregos e cravaram no punho de Jesus, porque só na mão rasgaria. Eles cravam um prego nos punhos de Jesus, colocam um pé sobre o outro
E no meio da planta dos pés, do parte de cima, eles cravam um pé no outro. E ainda para zombar de Jesus, eles escrevem uma plaquinha em aramaico dizendo: Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Alguns passavam e cuspiam dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, desce daí. Tem um na direita, tem um na esquerda. A mãe de Jesus está ali, os seus irmãos estão ali. Pensa em Maria, irmão. Pensa em Maria, vendo o seu filho. O dia que meu filho chegou todo esfolado na minha casa porque tinha sofrido um acidente de moto de madrugada. Irmão, você não sabe aonde foi parar o meu coração. Na época eu tinha uma bizinha, irmão. Meu filho tem sei lá, uns 40 centímetros mais alto que eu, é mais forte. Enfiei ele daquele jeito mesmo em cima da bizinha e fui pro pronto-socorro. Entrei lá carregando ele nas costas. Pelo amor de Deus, atende o meu filho. Imagina Maria não podendo levar Jesus para um pronto-socorro, não podendo fazer nada, vendo o seu filho morrer aos poucos. O menino que ela gerou, que ela cuidou, está morrendo. E ela vai dizer assim: meu filho. Jesus vai dizer para ela assim: eis aí o teu filho, eis aí os meus irmãos, eis aí. Era Jesus, irmão, na sua dor, fortalecendo quem estava sentindo menos dor do que ele. Era Jesus amparando quem estava sofrendo menos do que ele. A Bíblia diz que enquanto alguns choram, outros zombam. O que está à direita olha para Jesus, o que está à esquerda olha para Jesus, e um vai dizer assim: se tu és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva a gente também. E o outro: cala a boca. A gente está aqui porque a gente merece. A gente cometeu um crime, mas esse justo que merece, ele acaba de defender Jesus, irmão. Ele acaba de defender Jesus. E ele olha para Jesus e diz: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele podia dizer assim: mestre, eu sei que tu és o Senhor, me tira daqui. Ele podia fazer qualquer pedido que eu e você fazemos na nossa ignorância. Quando a gente diz: Senhor, tira essa pedra do meu caminho. Quando a gente diz: Senhor, leva meu filho, é meu filho, eu o amo, mas não aguento mais, leva meu filho. É gente dizendo: Senhor, não aguento mais o meu pai, leva ele. É gente dizendo: Senhor, leva meu marido, porque eu não aguento mais ele. É gente dizendo: Senhor, minha esposa tem sido um tropeço, tira ela. A gente faz um pedido errado, porque aquele homem podia dizer: Senhor, me tira daqui. Mas ele disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus vai dizer: hoje mesmo tu entrarás no paraíso. Quando você aprender a orar na direção de Deus, não vai demorar para você pisar na terra. Quando você aprender a discernir o cenário que você está vivendo, você não vai pedir para a pedra sair, você vai pedir discernimento para romper a pedra, para romper o deserto, para vencer a batalha. Porque tem batalha que você vai ter que ser como Eliezer. A Bíblia vai dizer que os israelitas, eles recuaram da batalha, mas Eliezer, um terceiro homem de Davi, guerreiro forte e corajoso, ele pega a espada e sozinho ele batalha. A Bíblia diz que ele não para de ferir os filisteus até o último. A Bíblia diz que a espada colou na sua mão até ele ferir todos. Ele não olhou para quem ia ajudar, ele não olhou para o exército que recuou, ele olhou para Deus que era a sua força. Não importa quem não confia no teu ministério, não importa quem fala mal da tua família, não importa quem fala mal do teu profissional, não importa quem está contigo, pega a espada, porque Ele é a tua força. Tuas mãos já foram adestradas para a peleja.
Eu não vim aqui dizer que Deus vai te preparar. Eu vim aqui para dizer que Deus já adestrou as tuas mãos para a peleja. Não é tempo mais de adestrar, é tempo de você sair à peleja. Não é tempo mais de você dizer, vou esperar as coisas melhorarem, aí eu vou. É tempo de você empunhar essa arma que Deus colocou na tua mão. E não estou falando só de ministério de pregação, irmão, porque família é ministério, trabalho é ministério, teu curso é ministério. Você está caminhando, é um ministério, é uma responsabilidade. A Bíblia diz que Jesus está na cruz. E foi uma morte, comparada com as outras, mais rápida. Porque as demais pessoas que ficavam ali demoravam horas e horas para morrer. Jesus demorou 3 horas. A Bíblia diz que Jesus sentiu uma agonia tão grande porque o céu se fechou. Naquele momento ele sentiu o peso do nosso pecado. Naquele momento ele sentiu o peso da nossa transgressão. Eu não nasci no berço evangélico, aleluia, e eu vivi muito a minha vida do jeito que queria, e foram muitos anos. Jesus carregou todo esse pecado nas costas dele naquele dia. Eu rejeitei muito Jesus até vir para ele. E ele levou sobre as costas dele essa rejeição. A minha rebeldia, a minha desobediência, a minha iniquidade, repetição de pecado. Ele levou tudinho sobre ele. A Bíblia diz que Deus virou as costas para Jesus. E ele vai dizer, Lama, Lama, Sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu algo que eu e você nunca sofremos. Ele sofreu o peso de viver a ausência de Deus. Leila, eu não fui crente a vida toda, mas Deus nunca se ausentou de você. Porque enquanto você pecava lá e vivia a sua vida do jeito que você queria, Ele te preservou, porque você tentou suicídio, mas você não morreu, porque Ele te guardou. Você foi abusado e você desejou morrer, e Deus não deixou você morrer. Você ficou no quarto oprimido, depressivo, tomando remédio, mas você não morreu. Você não conhecia Deus, mas Ele já te conhecia. Você disse, não quero mais viver. Você, quem sabe, abandonou casa, abandonou família, saiu pelas ruas, não queria mais voltar. Alguém tentou abrir a sua sepultura, alguém tentou te assaltar, alguém tentou desferir uma bala sobre você, mas Deus não deixou você morrer. Você não tinha Deus, mas Ele já tinha você. Você não o conhecia, mas Ele já te conhecia. Jesus, sofreu a ausência de Deus. E a Bíblia diz que Ele rendeu o seu espírito. Nem a morte teve poder de matar Jesus. Eu já estou concluindo. Nem a morte teve poder de tragar Jesus. Jesus se rendeu. Ele se entregou. E quando Ele se entrega, aleluia, diante das trevas daquele dia, do pecado que Ele levou, aleluia, há um silêncio no céu. Há trevas na terra. Há medo. Quem passava dizia, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Outros passavam dizendo, este homem era justo. A Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos, que foi um dia ter encontro com Ele, prepara especiarias. José de Arimateia, que tinha acesso ao concílio, vai lá e pede. Aleluia, o corpo de... Olha como que Jesus prepara. Jesus já tinha preparado Nicodemos para pedir o corpo. Jesus já tinha preparado José de Arimateia para preparar a sepultura. Enquanto um está preparando o corpo, alguém vai dizer, mas Nicodemos ficou lá servindo na sinagoga, irmão. Deixa quem está servindo na sinagoga, porque Deus tem um propósito na vida dele.
Se Deus te mandou visitar as aldeias e alguém está sentado na cadeira dos príncipes, deixa quem está sentado nas cadeiras dos príncipes e vai para as aldeias, porque quem está na cadeira tem propósito e quem está na aldeia também tem. Não fica comparando a sua posição, o seu ministério. O teu ministério também é importante. Não importa se diante dos teus olhos é grande ou pequeno, é importante para o Senhor. A Bíblia diz que enquanto um arruma, ajeita o corpo de Jesus, o outro preparou a sepultura e está lá Jesus. No terceiro dia, aleluia, uma mulher chamada Maria vai até a sepultura. E ela, quando chega lá, entra lá dentro, não vê nada nem ninguém, ela começa a chorar. E o Senhor está lá na porta, mulher, por que chora? O meu Jesus, levaram o meu Jesus. Levaram o meu Jesus. Mulher, por que choras? Levaram o meu Jesus. Jesus está falando com você aqui nessa noite. Por que você está chorando e você está dizendo: Senhor, já não tenho mais paz. Senhor, roubaram os meus sonhos, roubaram meus projetos, roubaram, Senhor, o meu depósito, me roubaram, Senhor, roubaram a minha promessa. E Jesus está aqui dizendo: mulher, por que chora? E você está dizendo: porque roubaram a minha alegria. Mulher, por que chora? Roubaram a minha esperança, roubaram o meu projeto. E Jesus está dizendo: ei, mulher, pare de chorar. Vai lá e avisa os meus irmãos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Sabe o que é isso, irmão? Misericórdia todo mundo pode sentir, mas graça só Deus pode dar. O que é graça, Leila? Graça é sacrifício, graça é amor, graça é compaixão, graça é oportunidade, graça de Deus. Ele te ama, por isso Ele te deu graça. Ele te ama, por isso Ele derrama graça. Ele te ama, por isso a graça está sobre você. Alguém pode perdoar a tua traição, mas Ele está dizendo: eu não só perdoo, aleluia, mas removo o teu pecado. Ainda que seja mais vermelho do que o vermelho escarlate, eu nem vou entrar nesse mérito. Quero uma tinta que não saía de jeito nenhum. Ele vai dizer: mas eu tornarei as suas vestes, que outra hora era como vermelho escarlate, em branco como a alva neve, tão branco quanto a lã. Aí Ele dizendo: a misericórdia te dá, aleluia, uma oportunidade, mas o sacrifício te dá uma eternidade. A misericórdia pode te dar um tempo temporário, mas a graça te dá um céu permanente. Te dá um céu permanente. Ô menina, jovem, Satanás abre a tua sepultura todo dia. Todo dia Satanás abre a tua sepultura. Leila, eu não vim aqui para ouvir isso, mas é o que Deus está mandando eu te dizer. Mas todo dia Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. Todo dia Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. Sabe por quê? Porque há uma palavra sobre a tua vida. Você não se vê diante da promessa que Deus fez para você e faz, mas Ele já te viu antes de você existir. Ele já tinha visto. Ele já tinha visto. Eis que faço nova todas as coisas. Deus renova o seu ministério nessa noite, meu irmão. Deus está dizendo: essas pedras não serão removidas, serão rompidas. Essas pedras não serão removidas, você vai romper. Porque o Senhor derrama uma graça do céu sobre a sua vida, irmão. Essa tormenta que está na sua mente, aleluia, não sabendo como vai fazer, porque tu perdeste o controle da situação. E Deus está dizendo para o Senhor aqui nessa: não é o fim, é o começo de uma história de cumprimento de palavra.
Deus disse para mim quando eu coloquei o meu joelho no chão hoje, e não foi uma oração de 10 horas, foi uma oração sei lá de quantos minutos. Eu dobrei o joelho, orei e levantei. Quando eu levantei, o Senhor disse para mim assim: diga para minha serva que alguém se levantou e disse: por que ela? Ela não tem nada de bom. Por que ela? Ela não tem isso, não tem aquilo, e começou a enumerar o que tu não tinha. Mas o Senhor manda te dizer aqui nessa noite: não dê ouvido às ameaças. Porque alguém disse que você não tinha o que eles acham que você deveria ter, mas você tem tudo o que precisa ter para executar aquilo que eu já lhe ordenei. Eu vou honrar a sua descendência, diz o Senhor. Se fosse eu, faria melhor. E Deus está dizendo: se fosse você, seria o seu tempo, mas é o tempo dela. Deus levanta pessoas e propósitos para tempos estabelecidos, para tempos determinados. Nessa noite o Senhor está quebrando pensamentos negativos de pessoas que dizem: Leila, eu oro tanto ao Senhor e não obtenho resposta. Leila, eu tenho buscado ao Senhor e não sei qual direção tomar. E a direção para você aqui nessa noite é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, que enquanto você em secreto fala com ele, em público ele vai te honrar. Que isso significa, Leila? Dependência. Deus está te ensinando a ter dependência dele, irmã. Eu sei que a senhora já depende dele, mas ele está dizendo assim, ó: o óleo extra virgem só sai quando a azeitona ela é prensada. E existem várias qualidades de azeite em uma única azeitona. A primeira prensa sai o primeiro óleo, a segunda o segundo, mas aquela que sai do caroço, do centro, do núcleo, é isso que Deus está arrancando de ti. E Ele está dizendo em capítulo 10, 27, salvo engano, do profeta Isaías: e acontecerá que naqueles dias será tirado todo o fardo, todo o peso, por causa da unção que despedaça o jugo. É Deus dizendo: eu estou te espremendo para tirar de você a melhor essência, porque é essa essência que está fazendo você quebrar laços de maldição na tua família, que é tanto tempo pedindo e orando. E Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia, e eu vim aqui nessa noite para dizer que haverá de descer um poder inexplicável. Ninguém vai entender, que vai despedaçar esse jugo que aprisiona, mas vai trazer a liberdade. Se coloque de pé, eu preciso encerrar. Ele ressuscitou para eu e você não morrermos. 3 dias de morte, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Porque Ele te amou. Porque Ele amou você. Porque Ele ama você. Deus está abrindo uma porta para você, irmão. O Senhor está dizendo assim: não desanima, levanta e caminha, porque a porta que está se abrindo, aleluia, você vai ter que passar por ela. Essa porta vai lhe trazer muitos adversários. Paulo um dia disse para os que estavam com ele: uma porta se me abriu, mas muitos são os adversários. Nessa porta tem adversário, mas tem a presença de Deus que te sustenta e que te faz romper. E o nome dele vai ser ainda muito mais glorificado através dessa porta. Não tenha medo, porque a oportunidade vem dele. Tem alguém para aceitar a Jesus aqui nessa noite? Para reconciliar-se com o Senhor Jesus?
aleluia, para unir com esse ministério. Eu acredito que para estar aqui até quase 10 horas da noite, já é tudo crente, né? E eu vou dizer uma coisa para você, não murmura no 45 do segundo tempo não, porque para não perder tudo que você já ganhou. Uma murmuração faz a gente perder tudo que a gente já recebeu. Você veio aqui entregar nessa noite. Você veio aqui entregar nessa noite. Você veio aqui entregar nesta noite. De Calabai. Aleluia. Tem mais alguém para aceitar Jesus? Essa é a noite que Deus preparou. Essa noite nunca mais vai voltar. Pode vir noites melhores. Não sei. Profetizo eu que sejam noites melhores. Mas essa nunca mais voltará a ser como esta. Tem mais alguém para aceitar Jesus? Qual o seu nome, moço? Samuel. Aqui está o profeta Samuel. Desde o ventre. Está reconciliando, aceitando? Reconciliando? Quem vai receber o Samuel com alegria nessa noite, diz um glória a Deus. Quem vai ajudar o Samuel em oração, diz aleluia. Vem cá, Samuel, pertinho de mim. Diga assim comigo. Senhor Jesus, aqui estou, na tua presença. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida para aquele dia. Senhor, me ajuda a ficar no centro da sua vontade. Eu me rendo ao Senhor. Toma governo da minha vida, da minha história, do meu futuro, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Samuel. Estende a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos o Samuel em tuas mãos aqui nessa noite. Pai, ele está reconciliando com o Senhor. Algo, Senhor, tirou ele da tua presença, fez ele se afastar. A frieza, o desânimo, o cansaço, Senhor. Mas nesta noite ele volta para ti, ó Deus. Pai, que haja um derramar do teu Espírito Santo sobre ele, Senhor, fortalecendo a sua jornada, a sua caminhada, dando saúde na sua mente, no seu coração, ó Pai. Senhor, conduzindo os seus passos, adestrando as suas mãos, direcionando os seus olhos, Senhor, e afiando os seus ouvidos, ó Pai. Que haja em sua boca palavra profética, que haja em sua mente palavra de autoridade, que haja em todo o seu corpo o fluir do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós entregamos o Samuel nas tuas mãos aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor tome governo da vida dele, Pai, que ele possa crescer, meu Pai, e dar fruto, e dar fruto, e dar fruto para a tua glória. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, uma vida abençoada, que ele venha a ser como uma árvore frondosa, papai. Quem vir até ele achará alimento, achará água, achará abrigo, porque o Senhor o tornará assim, e o teu nome será glorificado uma vez mais. Pai, eu apresento a sua igreja nesta noite, Senhor. Pai, vai confirmando nesta noite a sua palavra, vai confirmando sobre os obreiros desta casa, vai confirmando sobre as famílias deste lugar, Senhor. Aqueles, Senhor, que pediram ao Senhor nessa noite para que o Senhor venha se servir. Sirva-se da sua igreja, sirva-se de nós, ó Pai. Queremos estar disponíveis, dispostos para a tua vontade, para a tua obra, Pai. Pai, glorifica e manifesta o teu grande poder. Alcança aqueles jovens lá na galeria, Senhor. Alcança os cantores, Senhor. Senhor, os sonoplastas, os pregadores desta casa. Senhor, os intercessores, Senhor, aqueles que zelam da tua palavra, aqueles que zelam da tua obra, aqueles que vão retornar para as suas casas, para as suas cidades, Senhor. Que o anjo do Senhor acampe ao redor, que o anjo do Senhor guarda, meu Pai.
porque a tua palavra diz, Senhor, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Guarda a casa, guarda a família, guarda a saúde, guarda a descendência, guarda a geração, guarda o coração, guarda a alma, guarda o corpo, guarda o espírito, guarda o teu povo, Senhor. Guarda teu povo, Senhor. Guarda o teu povo. Você que fala em língua estranha, fala 30 segundos em língua estranha. Você que pode adorar, adore o Senhor com teu glória e aleluia. Adora Ele só mais 30 segundos. Eu já vou entregar minha oportunidade. Adora Ele com glória. Que isso seja um sinal de gratidão aqui nessa noite, porque Ele te amou, entregando-se a si mesmo à morte, e morte de cruz. Ele se entregou para que você tenha vida e vida em abundância. Ele se entregou para você gerar fruto, para você ter um esposo, para você ter uma esposa, para você gerar filhos, para você ser uma influência na tua casa, para você ser uma influência onde você pisar a planta dos teus. Adore a Ele porque Ele faz, adora Ele porque Ele é Deus, adora Ele porque Ele é o teu Deus. Recebe a adoração do teu povo, recebe a adoração da tua igreja, recebe a gratidão do teu povo, recebe, Senhor, recebe, Senhor, recebe, Senhor, recebe. Orimi calabasuri andalabaia, orimi calabasuri mi calabasheuia, e calabai de covanagasubi calabaia. Vai renovando nessa noite. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Cura as enfermidades, Pai, liberta os cativos, quebra as correntes, quebra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Coloca a palavra de fogo nessa boca, coloca a palavra de autoridade, Senhor. Queima esse coração com a tua presença. Oh, de calamandarai, de covanai, orimi calamai, de covanai, de covanagassubi. Senhor, recebe, 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 Senhor, a adoração do teu povo. Recebe, Senhor, recebe, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, igreja. O maior preço foi pago por você e por mim. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja nesta noite. Aqueles que não conseguiram chegar, Deus sabe a situação e a necessidade de cada um. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente para adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Que a graça, o amor de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado em nossos corações e todos possam dizer: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas. Foi por amor a você. Guarde isso no teu coração. Deus abençoe a pregadora. Vão em paz. Um abraço, pastor e da missionária. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tem espetinho ali, irmãos. E a Andiara também está vendendo algo ali na porta. Não lembro agora. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.